vai continuar a nossa série hoje. Temos hoje e semana que vem. Hoje, talvez com maior ênfase para aqueles que estão solteiros, né? Solteiros no sentido de não estarem namorando alguém e tudo mais, mas também aqueles que já estão namorando. Talvez algumas dúvidas possam ser tiradas. E aí na semana que vem a gente vai dar uma ênfase geral, né? Tanto para quem ainda não está namorando, tal, quanto para quem já está namorando. E talvez algumas coisas pegam mais para quem já está aí no relacionamento. Mas durante essa semana eu fiquei pensando em tudo isso, né? Desses três sábados, né? Desse assunto, né? Que diz respeito a relacionamento, namoro e tudo mais, tal. E eu confesso para vocês que em determinado momento eu fiquei meio sem paciência. Perdi um pouco a paciência. Fiquei lendo, né? Procurando algumas coisas na internet, lendo alguns artigos e tal, e algumas reportagens, assistindo alguns vídeos e tal. E eu fiquei meio sem paciência, porque o assunto relacionamento já é algo confuso. Não é fácil você começar a, de repente, se relacionar com uma pessoa que você talvez nunca conheceu, que você conheceu agora, e aí, de repente, você já está abraçando aquela pessoa, já está cheio de intimidade, já beija na boca da pessoa, e já não sei o quê. Já é um negócio confuso. Não é um negócio muito explicável, assim, né? É isso aqui, pronto, faz isso que vai dar certo. Não é. Mas aí vem ainda. Por isso que eu fiquei irritado, porque ainda vem reportagem e vem algumas pessoas estudadas, né, da área e tal, psicólogos, né, não falando mal de psicólogos, mas também pastores e sei lá, pedagogos, não sei o quê, e aí complica mais ainda o negócio. Né? Igual semana passada nós vimos que tem gente, e às vezes a mídia, a sociedade e tudo mais reclama que falta compromisso por parte das pessoas. Né? As pessoas não querem ter compromisso umas com as outras e tudo mais. Aí tem programas que falam sobre isso e tal. Algum tempo atrás aí eu assisti, agora não sei se foi Globo Repórter ou algum desses não sei o que repórter aí, mas falando especificamente sobre isso, sobre a galera agora só quer pegação e tal, e zoeira, ninguém quer compromisso com ninguém e tal, beleza. E aí, ao mesmo tempo que eles falam isso, que reclamam disso, eles dão ênfase a isso como sendo algo bom. Aí vem algumas pessoas, né, alguns terapeutas e tudo mais, e falam assim, não, mas é importante as pessoas se relacionarem sem compromisso, porque assim elas se conhecem o seu perfil e tal e tudo mais. E aí eu fico, ao mesmo tempo que os caras combatem, eles também confundem, porque falam que é importante. E aí, um outro exemplo para isso é esse assunto que nós vamos falar um pouquinho hoje. Ao mesmo tempo que pessoas falam assim, olha, esse negócio de namoro, né, ou esse negócio de amizade entre pessoas do mesmo sexo, né, ou de sexos diferentes, né, amizade entre homens e mulheres e tal, peraí que eu acho que não foi, aí foi. Não existe essa possibilidade. Não existe possibilidade de existir um relacionamento sincero de amizade entre um homem e uma mulher sem que esse se transforme em amizade colorida. Alguém aqui já ouviu isso? Já ouviu essa coisa assim? Não tem esse negócio. Não existe amizade entre homem e mulher. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes. Cresci ouvindo isso e até mesmo falando isso. Não, esse negócio de amizade, homem e mulher, não rola. Né? No final das contas, sempre vira amizade colorida, o cara vai e se apaixona pela menina, ou o contrário, enfim. Só que aí também, isso acaba, muitas vezes, tendo um outro lado. Esse é um oposto, esse é um lado, né, de que as pessoas que falam e vivem dessa forma, não tem como, não tem possibilidade, o homem não pode ser amigo de mulher e vice-versa. Amigo e tal, porque daqui a pouco vai virar interesse e aí não vai sair de amizade, vai virar uma amizade colorida. Então esse é um lado. E aí vem também o outro lado, o lado de que por a gente já não
casado com esse tipo de interesse. Eu falo isso por experiência própria. Como eu, na escola e tudo mais, a galera só batia nisso, de repente eu comecei a conhecer garotas e até começa a ficar amigo e tal. E aí na minha mente eu já comecei a desenhar isso como sendo algo necessário. Né? O quê? O lance de ter alguma coisa com a menina. Não pode ficar só na amizade, não. Negócio isso não é coisa de homem, não. Já ouvi ditados como assim, amigo de homem vou falar a palavra feia, mas é boiola. Não, amigo de mulher é boiola. Assim. Eu já ouvi, cresci ouvindo essa coisa. Aí a gente já entra nas amizades dessa forma e tal. E aí, existe então consequências, né, disso, com isso tudo. Ou uma outra vertente. A outra vertente é de que homens e mulheres podem ser amigos sim, da mesma forma como uma mulher com uma mulher, ou do que um homem com um homem. Pode haver amizade entre um menino e uma menina da mesma forma, idêntica, a mesmo tipo de amizade, do que sendo uma menina e uma menina, ou um menino e um menino. Não sei se está ficando muito confuso esse monte de menino para você. O que eu estou querendo dizer é que existe esse lado, né? Um lado é impossível, não tem como. Não tem como ter amizade entre homem e mulher. Ok? Esse é um lado. Aí tem o outro lado. O outro extremo é o quê? Não, tem como sim. Tanto tem como que um menino pode ser amigo de uma menina da mesma forma que ela é amiga de outra menina. E aí, isso tudo gera algumas consequências. Consequências dessa cultura. Os meninos, então, passam a conhecer uma menina e já partem para cima, né? Ou o contrário, isso que eu coloquei lá, ou a menina, hoje também esse negócio está assim, ou a menina já conhece o menino e já nem pensa na possibilidade de ser amigo, já pulou, já parte para cima. Essa é uma consequência dessa cultura. Só eu que vi isso, vocês também vivem isso, na escola e faculdade e tudo mais. Ou uma outra consequência dessa cultura é essa aqui, ó. Meninos se tornam amigos de meninas e passam a ser mais uma amiga. Ou vice-versa também. Tá? Aqui eu estou falando, ó, parênteses aqui, eu não estou falando de homossexualidade, não. Aqui eu estou falando de jeito de ser dentro da amizade, ok? Eu conheço meninos, homens, héteros, mas que passam, dentro de uma amizade com uma menina, passam a ser mais uma amiga, entendeu? E aí vive da mesma forma, dentro do relacionamento de amizade, como se fosse menina também. Essas duas consequências aqui são duas consequências horríveis, porque distorce tudo dentro de uma amizade. Distorce tudo dentro de uma amizade. E aí hoje, a nossa mensagem aqui vai ser uma mensagem bem dinâmica, combatendo isso aqui. Eu vi lá, né, que durante a semana quando eu postei, né, a galera toda, caramba, tema legal, tal, não sei o quê. Só que, olha só, no final das contas, a resposta para isso aqui é algo muito simples. A resposta para isso aqui, para como lidar com amizades, é algo muito simples. Agora, é algo extremamente necessário a gente começar a saber, porque essa cultura é uma cultura que certamente está em todos nós. Né? Ela está em todos nós, essa cultura. Né? Ou esse lance de você já entra numa amizade, já sabendo, já entra numa amizade, você menino, já entra numa amizade com um menino, né? Já esperando que o cara se interesse por você, né? Porque não existe esse negócio de amizade entre homem e mulher. E aí, ou então, você também já se abre para uma amizade com um homem, né? Entendendo assim, não, pode ser do mesmo jeito como é uma amizade com mulher. E aí, eu queria dizer para você que não pode ser. Não pode ser. A gente vai ver daqui a pouco, né, por que não pode ser. Ok? Mas eu queria então responder a isso. Né, como a gente lida com isso? Com esse lance, dessa confusão toda entre namoro e amizade. Como que nós, como discípulos de Jesus, devemos lidar com isso?
como que a gente consegue ir nessa cultura, né, contrário a ela? Como a gente pode ser contracultural nesse sentido? Por quê? Porque existe a possibilidade, ok? De você, garoto, ter um relacionamento de amizade com uma garota sem que necessariamente tenha que se transformar num namoro. E você, menina, pode ter amigos homens sem que se transformar em namoro. Agora, existe um equilíbrio para isso. E é o que a gente vai tratar aqui. Agora, como que a gente consegue lidar com isso? Porque é um negócio muito sutil. É um negócio muito sutil. Que a gente cresce com isso. Por isso que eu sei que despertou o interesse de vocês. Porque é algo que está presente o tempo todo. O tempo todo se fala nisso, mesmo que de forma sutil. Mesmo que de forma sutil, é isso que a gente já entra em relacionamentos com pessoas do sexo oposto, já nesse negócio, assim, com essa sutileza de que, nunca vou ser amigo dela, porque em algum momento ela vai se interessar por mim, ou eu vou me interessar por ela, tal. É um negócio que está muito sutil. Então, como que a gente lida com isso? A gente vai responder isso aqui apenas de uma forma. Hoje não vai ser 2, 3, não sei o que, vai ser de uma forma só. Que é um segredo que a gente vai desvendar aqui hoje. Um negócio que está assim, muito nítido, mas que a gente tem que fazer para conseguir lidar com isso. O apóstolo Paulo, ele escreveu a sua carta aos Romanos e ele usa os 2 primeiros capítulos, né, de Romanos para falar sobre o sacrifício de Jesus. O que ele fez por nós na cruz, como prova da sua misericórdia e tal. E aí até o capítulo 11, Paulo começa a falar sobre a doutrina disso. O que Deus queria quando ele fez isso com Jesus por nós. E aí Paulo então vem, e a partir do capítulo 14 da sua carta aos Romanos, ele começa a tratar sobre o dever que todo esse conhecimento deve gerar em nós. Isso continua sendo da mesma forma para a gente hoje. A gente fala o tempo todo sobre o sacrifício de Jesus, o que ele fez por nós e tal. A gente fala sobre doutrina, né, sobre teologia, né, desvendando algumas coisas, ou como vai ser isso, como vai ser aquilo e tal. Aí a pergunta é, o que isso tudo deve gerar em nós? Isso tudo deve gerar em nós alguma questão prática. E em relação a esse assunto, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, apenas nos 2 primeiros versículos, Romanos 12, 1 e 2, a gente tem aqui uma lição ou algo muito prático que nós devemos fazer para que a gente consiga então ser contraculturais dentro dessa cultura que é irreal, que não é verdadeira, que não é saudável. Por que ela não é saudável? Porque você vai deixar de experimentar muitos relacionamentos muito bons, você garoto com garotas, relacionamentos de amizade que vão te somar muito, e você garoto com garotos, por causa dessa cultura. A gente, por causa dessa cultura, se fecha a isso. Se fecha a relacionamentos de amizade, porque a gente acha que vai virar namoro, ou que alguém vai se interessar por alguém, necessariamente, e tudo mais. Então, a gente precisa entender aqui como nós fazemos para ser contraculturais dentro dessa cultura, que não vai mudar. Não vai mudar, vai continuar sendo assim. Foi assim na época dos seus pais, daqui a pouco está sendo assim na sua época, daqui a pouco vai ser na época dos seus filhos. Essa ideia de que o homem e a mulher só podem se relacionar se for com algum interesse sexual e tudo mais. Então, como que a gente consegue andar na contramão disso? Então, Paulo escreve assim em Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês vão perceber sempre que o nosso estilo de pregação aqui é sempre assim, olhando para um problema
que a gente enxerga, né, no nosso caso hoje, o problema que eu já falei para vocês aqui inicialmente, olhando para esse problema e entendendo então, e vendo e analisando como o Evangelho responde a esse problema. E aqui, nesse trecho que nós lemos, Paulo está ensinando para a galera lá da época dele como que eles vão viver numa sociedade em que implanta algumas culturas, como é o nosso caso. Como a gente consegue viver, então, dentro da nossa sociedade, como discípulos de Jesus, uma sociedade que implanta algumas culturas, que vem justamente em decorrência da queda, vem em decorrência da bagunça que se transformou o mundo, e a sociologia, a forma como os homens lidam com os outros e tudo mais, tudo isso distorceu, e aí algumas coisas, por essa distorção, saíram do lugar. E esse é um ponto que saiu do lugar: relacionamentos entre homens e mulheres, no sentido de apenas uma amizade. E aí aqui Paulo então mostra para aquela galera lá como eles conseguem ser contraculturais, e nos mostra também como nós conseguimos ser contraculturais. E sabe como vai ser possível eu e você lidarmos hoje com esse assunto de uma forma em que nós colheremos boas coisas através dos relacionamentos com pessoas de outro sexo? Nós só vamos conseguir fazer isso passando por uma metamorfose em nossas mentes. Passando por uma metamorfose em nossas mentes. Paulo diz assim, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Essa palavra aqui no original é metamorfose, é mudança de mente. Mudança de mente. Por que isso? Porque a gente olha para o mundo hoje e ele tem uma forma. Qual é a forma do mundo? A forma do mundo é uma forma elástica, que se adapta dependendo da situação. É uma forma em que o relativismo impera. Tudo é relativo. É relativo esse negócio. Não tem como ser algo absoluto. O relativismo está presente em várias áreas. E aí, o que Paulo está falando aqui para nós é que um discípulo de Jesus é alguém que não pode colocar o pé nessa forma. Ou seja, nessa forma elástica que se adapta a tudo e a todos. E é o momento. A gente não pode tomar o molde, o esquema do mundo. Mas a gente precisa transformar a nossa mente. Por que ele usa essa linguagem de transformação da mente? Porque na verdade, na real, todos nós temos a mente contaminada. Todos nós temos a mente contaminada. E aí, nesse assunto específico, de fato, todos nós, você garoto, entra numa amizade com a menina, já nessa onda de que, tem que pegar. E você, menina, hoje também, muitas vezes começa a se relacionar com um cara, o cara de repente só quer a sua amizade, mas você já está assim, vai ter que rolar algo a mais. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão do mundo. Então nós precisamos passar por uma mudança de mente, transformar nossa mente. A única possibilidade que nós temos de não vivermos nesse mundo igual já viu um camaleão? O camaleão muda de cor aonde ele estiver, para se adequar à cor do local, tal, para se camuflar. É mais ou menos assim que as pessoas hoje vivem. As pessoas hoje vivem mais ou menos dessa forma. E a única forma de nós conseguirmos viver dentro de uma cultura em que, além de uma infinidade de coisas, também dita regra em relação a isso, é transformando a nossa mente. Passando por uma metamorfose na nossa mente. E aí, como e quando nós fazemos isso? Eu e você, nós fazemos isso quando nós tomamos a decisão de então passarmos a viver a forma como Jesus quer que a gente viva. E aí nós então passamos a ter a mente dele, a mente de Jesus. E aí, em relação a esse assunto, quando nós temos então a mente de Jesus, ao invés de olharmos para garotas, nós homens olharmos para garotas já com a denotação sexual, já com interesse sexual. Quando eu digo interesse sexual, eu não estou falando do ato sexual, mas estou dizendo de já querendo se relacionar com algo além de simplesmente uma amizade, porque uma amizade é pouco, não pode rolar tal. Quando nós temos a mente de Cristo, nós olhamos para a vida de Jesus e nós vemos Jesus tendo amizades com mulheres. Jesus
era muito amigo, ele amava as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, eram amigas de Jesus. Então, quando nós passamos por uma metamorfose na nossa mente contaminada, nós passamos a ter a mente de Jesus em nós, nós vamos sim poder olhar para mulheres, nós homens, e nos relacionarmos, amarmos, simplesmente por uma amizade, sem querer nada mais, nada além disso. E isso também se aplica a você, mulher. Quando você tem a mente de Jesus, você também passa a olhar para homens, e você vai conseguir conviver normalmente com homens, sem se preocupar em ser atacada, e também sem querer atacar, simplesmente ter amizade. Agora, nós precisamos ter a nossa mente renovada, porque a mente que nós nascemos com ela, é uma mente contaminada pela queda, que distorce esse assunto, que distorce essa questão na nossa vida, como tantos outros. Então, através da ação do Espírito Santo, da vida de Jesus em nós, que habita em nós, Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, 9 a 16. Ele fala do Espírito Santo, de como ele age, ele opera em nós. E aí ele chega no versículo 16, ele diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é algo prático. E aí a minha pergunta é, cara, você, menino, menina, você diz hoje que você tem a mente de Cristo? Você pensa como Ele? Que você quer pensar como Ele? Que você já entrou nesse processo de transformação da sua vida, em que a vida dele, a mente dele está em você, e aí coisas começam a ser restauradas, transformadas, e aí você vai poder, nesse assunto específico, lidar de uma forma normal, um relacionamento de amizade, simplesmente, entre menino e menino, sem achar que não pode rolar. Por que isso é importante? Por que nós precisamos passar para que então nós consigamos lidar com esse assunto de forma equilibrada, entendendo que existe essa possibilidade, entendendo que não é todo relacionamento seu com você, menina, com o menino, que necessariamente precisa virar algo além de amizade, e você, menino, com o menino, precisa se relacionar e transformar a amizade em algo além da amizade. Nós precisamos, para isso, passar por uma transformação da nossa mente. Está vendo só como eu disse no início, que seria algo que não é segredo? Não é segredo. A única forma que nós temos para lidar com culturas que estão muito afloradas na nossa sociedade é transformar a nossa mente. Porque senão a nossa mente vai pensar da mesma forma e vai agir da mesma forma. E eu vejo isso acontecendo muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes dentro de ciclos de relacionamento entre pessoas que se dizem discípulos de Jesus. Eu escuto isso. Eu escuto isso de meninos, de garotos e também de garotas. Eu vejo isso, eu vejo garotos tendo um bloqueio em relação à amizade com meninas. Por quê? Porque a sociedade diz para você que você não pode ter amigas, e meninas também. Mas então nós vimos aqui que, tendo a mente de Jesus, nós podemos olhar para a vida de Jesus e ver que Jesus tinha amizade com mulheres. E aí isso já aplica tanto a homem quanto a mulheres, tanto a você garoto quanto a você garota. E aí, então nós podemos concluir, eu queria que nessa conclusão ser prático, né, em relação ao dia a dia de vocês, que pode existir amizade sincera entre homem e mulher. Mas aí presta atenção nisso. Nunca é igual a amizades entre pessoas do mesmo sexo. Pode haver amizade sincera entre homens e mulheres. Pode haver. Não tem problema nenhum. Mas nunca é igual. Nunca é igual como uma amizade entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Vou ser prático aqui. Meninas, né, mulheres, quando são muito íntimas de uma mulher, né, amigas de uma mulher, às vezes são tão íntimas que, por exemplo, chama a outra para ir numa loja, experimentar roupa e entra as duas no
provador lá, para ver trocando de roupa, ver como é que ficou a roupa e tudo mais. É normal, tanto com homem quanto para mulheres. O quê? O contrário não é. Pô, eu nunca vi. Nunca vi, pelo menos. Eu sei que talvez vocês, alguns meninos aqui, já passaram por essa situação, né? De entrar no provador junto com outro menino e tal. Agora, eu nunca vi garotos entraram num provador com outro garoto e tal, ver como é que ficou a sunga e tal. Complicado. Bom, por isso que eu vou usar outro exemplo. Mas tem o exemplo, por exemplo, de dormir na casa um do outro, no quarto um do outro. Pô, quantas vezes eu cresci dessa forma, eu sei que isso acontece com vocês também, né? A gente leva os brothers para casa e dorme todo mundo junto lá, de qualquer jeito e tal, e as meninas também e tal. E aí, beleza, é isso que eu quero pontuar aqui. Cara, tem coisas que não dá para acontecer com pessoas de sexo oposto. E aí a sociedade hoje fala que dá para acontecer, que é normal. É o que eu falei lá no início. E aí os homens se tornam mais um amigo. Isso não dá para acontecer. Então, vou dizer para vocês, isso não é correto. Se você entra ou tem uma amizade dessa forma, está em desequilíbrio. Não é correto. Não é correto. E aí eu vou te falar por que não é correto. Lembra da nossa mensagem de semana passada. O que Paulo também fala? Fuja daquilo que vai te dar problema. Fuja. Aí sim, o que vai acontecer? Você, menina, vai começar a achar que o cara é mais uma amiga sua e vai começar a tratar ele dessa forma e tudo mais, e não sei o que, e abraça e não tem problema nenhum com a roupa que você anda na frente dele, porque é mais uma amiga sua e tal. E aí, meu irmão, a mentalidade do homem, aí você vai ter problema. Porque aí daqui a pouco você vai ver o cara tá afim de você, tá apaixonado em você. Então, se você, menina, quer fugir disso, se você quer então ter uma amizade legal com um homem, que não tem problema nenhum, pode ter, você precisa entender que ele é seu amigo, mas ele nunca vai ter intimidade com você, ele não pode ter intimidade com você de que uma amiga sua teria. Isso também serve para o homem. Isso também serve para o homem. E aí, eu vou te mostrar um outro problema, concluindo aqui a nossa mensagem, que isso pode trazer para você. Desculpe, porque faltou o outro pontinho aqui. Deixa eu voltar isso aqui. O outro acabou não entrando aqui no slide. O outro problema que acontece quando nós lidamos então de forma desequilibrada com a nossa amizade com pessoas do sexo oposto, vai acontecer quando você arrumar um namorado ou quando você arrumar uma namorada. Você vai ter um problemão para você. Sabe por quê? Porque o seu namorado não vai aceitar com toda a razão a forma como você se relacionava com o seu amigo que você acha que é uma mulher. Com toda a razão. Não é crise de ciúme, não. Com toda a razão. E você também, garota que tem aí seus amigos, tal, dessa forma, com essa intimidade toda. Quando você arrumar um namorado, não vai vir depois falar comigo, meu namorado é muito ciumento. Mas por quê? Porque ele não aceita a minha amizade com fulano. Mas como é que é a sua amizade com fulano? De tudo, ele conhece minha vida toda, não sei o quê. Não tem como ser. Não tem como ser. Então, a grande lição para nós aqui nessa noite é entender isso. É entender que uma vez que nós passamos por uma metamorfose na nossa mente, nós passamos a ter de fato a mente de Jesus em nós podemos sim ter amizade com pessoas do sexo oposto. Amizades sinceras, porém nunca igual a uma amizade com pessoas do mesmo sexo no que diz respeito a algumas questões íntimas. Nunca igual. Então isso precisa ficar muito claro para nós. Isso precisa ficar muito claro para nós. Se você quer evitar problema, tenha um relacionamento equilibrado com uma pessoa de amizade, com uma pessoa do sexo oposto. Se você quer evitar problema futuro para você. Porque quando você é um namorado ou uma namorada, é muito provável que você tenha problema. Muito provável que você tenha problema. Porque aí,
o seu amigo vai, quando você arruma um namorado, você menino, já vi isso acontecer várias vezes, o seu amigo, ele vai ter crise de ciúme com o seu namorado e vice-versa. Você vai ficar no meio dessa guerra. Não. Qual é o resultado? Nenhum bom. O resultado é horrível. E isso acontece também com você, menino. Então, galera, a gente pode, você não precisa se bloquear a um relacionamento com uma mulher. Você, homem, a um relacionamento de amizade com uma mulher. Você não precisa se bloquear a isso. Você, menino, não precisa ter bloqueio em relação a isso. Você pode ter uma amizade sincera. É bom também que tem. É bom, tem pontos de vista, soma coisas que uma amizade com pessoas do mesmo sexo não vai te somar. Então, é ótimo que você tenha. Crie vínculos de amizade. Outra questão dentro de um namoro, sempre tem que haver amizades. Então, o seu namorado, ele sempre tem que ser seu amigo. Mas nem todo amigo tem que ser seu namorado. Isso tem que ficar claro. Todo namorado seu, ou toda namorada sua, tem que ser sua amiga ou seu amigo. Mas nem todo amigo ou amiga tem que ser seu namorado ou seu namorado. Então dá para aliar isso, porém com equilíbrio. O que a gente precisa fazer para isso se tornar real? É a mente de Jesus. É a mente de Jesus. E aí, o texto que nós lemos traz o desfecho para nós de uma vez que nós temos a mente de Jesus, uma vez então que a mente de Jesus está em nós passamos a ser contraculturais nesse assunto específico. Uma vez que a mente de Jesus está em mim e eu passo a enxergar uma garota como uma possibilidade de ser apenas a minha amiga, olha só o desfecho disso. O texto diz: por que é bom que nós tenhamos a mente de Jesus? Por que é legal você ter a mente de Jesus? E aí, nesse assunto específico, a mente de Jesus que vai fazer você se abrir para amizades com pessoas do sexo oposto. Por que é importante isso? Olha só o que o texto fala aí. Para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? Na hora certa, talvez uma pessoa que é muito seu amigo vai se tornar seu namorado. Tem caso aqui no nosso meio aqui disso. De pessoas que eram muito amigos e se tornaram namorados. Ótimo. Ou não, você vai ter ótimos amigos, ele não vai se tornar seu namorado, mas você vai ser capaz de experimentar a boa e perfeita vontade de Deus na sua vida. E isso é a melhor coisa. Porque com essa cultura de que não pode rolar, tem que virar namoro, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo atropelamento. Atropela as coisas, e aí vem crise, vem briga, vem ciúme, aí no final das contas não tem amizade mais, porque briga e vê que não era isso e tal, e aí passa um não olhar mais para a cara do outro. Eu vi, não foi um nem dois, diversos relacionamentos que eram muito bons enquanto amigos, começou a namorar, foi uma guerra só, e hoje nem se fala mais. Mas uma vez que nós temos a mente de Jesus em nós vamos lidar de forma equilibrada com isso. E aí, o desfecho do texto, Paulo diz para nós: vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, em relação a esse assunto, você vai ter bons amigos, boas amigas, e na hora certa você vai ter um namorado, uma namorada, que necessariamente tem que ser seu amigo ou sua amiga. Mas aí essa dúvida toda, esse fantasma todo que se cria em relação a isso, tem que ser desfeito no nosso meio. Tem que ser desfeito. Você não tem que ter bloqueio com isso. Você tem que ter a mente de Jesus para conseguir olhar isso de forma equilibrada, da forma como Ele olha. E aí, você vai poder ter amizades, sem que necessariamente haja uma forçação de barra para virar um relacionamento, porque menino não pode ser amigo de menina, ou menino não pode ser amigo de menino. Isso é mentira. Agora, isso tem que ser equilibrado, sim. Porém, isso é totalmente possível de acontecer e sadio que aconteça. Então vamos ter a mente de Jesus em nós. A gente precisa querer isso, mudar a nossa
enxergar uma cultura errada, que não está certa, e consegue então sobrepor a essa cultura, a cultura que vem de Jesus, que é a cultura correta para a gente lidar com isso. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Jesus, nós queremos ter sua mente. Diante de uma cultura onde as pessoas dizem que não existe possibilidade de haver amizades sinceras entre homens com mulheres, mulheres com homens, nós queremos ser contraculturais, colocando na prática ou em prática a cultura que vem do Senhor, Jesus. Nós olhamos para a sua vida, Jesus, e nós observamos que você tinha amizade com mulheres. Isso pode acontecer sem crise nos nossos dias, no nosso meio. Mas é fato sim que isso precisa acontecer de forma equilibrada. Nós queremos ter o equilíbrio para isso com a sua mente em nós. Queremos ter as dúvidas desfeitas através da sua mente em nós. Então, Deus, a minha oração nessa noite é para que a mente de Jesus, através da ação do Espírito Santo, venha sobre cada vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. E Deus, desfaça essa dúvida. E que a gente consiga então, uma vez que nós temos em nós a mente de Jesus, nós queremos viver relacionamentos saudáveis de amizade aqui no nosso meio. Saudáveis, equilibrados. E aí, Deus, se tiver que, dentro de algum relacionamento de amizade, se tornar um namoro, que seja também a sua vontade, porque nós recebemos a notícia aqui nessa noite de que a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Não gera discórdia, briga, confusão. Então, Deus, que isso se torne real no nosso meio, Deus. Que isso se torne real. Pai, em nome de Jesus, que garotos aqui, homens aqui, não enxerguem as meninas, as mulheres, apenas como uma possibilidade de um namoro, de um relacionamento que vá além de uma simples amizade. Em nome de Jesus, nos livre disso. Isso não vem do Senhor. E também o contrário, mulheres, garotas que só olham para os homens, para os garotos com essa intenção. Nos livre disso. Nos faça experimentar boas amizades, bons relacionamentos, de forma equilibrada, de forma sadia, Pai. Em nome de Jesus.